com um pilarense autêntico, um alagoano que muito honrou também as redações por onde passou. Seguiu a carreira também pelo Poder Judiciário até o auge, chegou a ser desembargador. E nós escolhemos um lugar apropriado para conversar com Antônio Sapucaia. Nós estamos no Palácio Museu Floriano Peixoto. Mas vamos recordar um pouquinho, voltando à cidade do Pilar, na infância de Antônio Sapucaia. Sapucaia, como era o Pilar naquele tempo? O Pilar naquele tempo era uma cidade bucólica, absolutamente tranquila e uma das cidades mais importantes do estado, levando-se em consideração, sobretudo, o seu passado, o passado do comércio feito aqui, principalmente com Maceió, era dos mais importantes ao lado de Penedo e de Maceió. Era uma cidade tranquila e eu vivi a minha infância na Chã do Pilar, naquelas ruas empoeiradas, brincando de cavalo de pau e de automóvel. A direção era uma lata de doce vazia e era absolutamente tranquila a vida da minha infância na cidade do Pilar. Agora, o que a cidade do Pilar tinha e motivava, por exemplo, a parte intelectual? A gente tem homens fantásticos, Arthur Ramos e tantos outros lá do Pilar. Na realidade, o Pilar foi um celeiro de intelectuais e encabeçado pelo celeiro por Arthur Ramos e Costa Rica, principalmente. Arthur Ramos, no campo da ciência, foi um dos maiores antropólogos do Brasil e morreu aos 46 anos de idade na condição de diretor da Unesco, depois de haver publicado centenas de trabalhos de ordem científica e impressionar não apenas o Brasil, mas até fora, no exterior também. E eu cresci ouvindo os nomes de Arthur Ramos e de Costa Rica. Evidentemente que estudei na Escola Reunidas Municipais Presidente Getúlio Vargas, na Chã do Pilar, depois do Grupo Escolar Oliveira e Silva, e esses nomes se destacavam, sempre apareciam. E, na realidade, talvez até antecipando uma possível pergunta sua, o despertar da minha vocação foi através do nome de Costa Rica. Costa Rica foi a minha fonte de inspiração, foi a minha base de vocação, porque, com efeito, naquela época, era o maior jornalista do Brasil, com Assis Chateaubriand, com Macedo Soares, com todos os Prudente de Moraes Neto, todo aquele nome de maior vulto do jornalismo brasileiro estavam ao lado de Costa Rica. Isso era mais ou menos que década? Em 50. Mais ou menos 50. E a sua vocação foi despertada também pelo fato de ser um correspondente. Na época se usava muito correspondente. Eu comecei como correspondente da Gazeta de Alagoas em 1955. Que notícia você trazia do Pilar? Olha, eram notícias gerais. Desde o registro social até as atividades futebolísticas e, principalmente, aquelas críticas que eram feitas aos prefeitos da época, inclusive encontrei algumas dificuldades, apesar de muito jovem, muito moço, eu devia ter na faixa de 16 anos, cheguei a brigar com o prefeito, o que era normal da imprensa até hoje, em qualquer atividade, qualquer atuação política, qualquer atividade política. Normalmente, ou via de regra, ocorrem muitas dessas digressões, esses desencontros entre a imprensa e pessoas que fazem o poder público, né? E como eu, como pilarense, e estava vendo o sentido despertar da minha vocação de jornalista, isso aparecia com mais entusiasmo, com mais ânimo, com mais vigor. Isso é bem típico da formação, né, e do caráter, né? A pessoa, quando começa a ter mais ou menos a fazer uma observação maior em relação às questões políticas do município, a gente começa também a querer cobrar mais, né? A ver que as coisas podem ser melhores e tal. Mas e a vinda para Maceió? A vinda para Maceió se deu o seguinte: na época eu exerci o cargo de fiscal de rendas. E depois de percorrer algumas cidades do interior, Penedo, Maragogi, Palmeira dos Índios, Pilar mesmo,
eu vim para Maceió. E então aqui me profissionalizei como jornalista. Eu ingressei na Gazeta de Alagoas através das mãos do Zé Alves de Oliveira. E comecei na Gazeta fazendo a crônica parlamentar na Câmara de Vereadores. Naquela época, eu me lembro de alguns vereadores, Otacílio Holanda, Dário Marcília, o Jorge Almena, outros nomes que despontavam na época, na política municipal, e eu fazia aquilo com muito entusiasmo. Mas, não sei, talvez até permitindo um parênteses aí, para você ter uma ideia do que era naquela época, o jornal, eu fazia a Câmara de Vereadores e recebia um jeton. Como outros, por exemplo, o Alberto Jambo fazia a Assembleia Legislativa. Nós tínhamos o jeton. Cronista parlamentar. E esse jeton era o meu pagamento da Gazeta, eu não recebia nada da Gazeta. Vinha, fazia, preparava o meu trabalho após sair da Câmara de Vereadores, e então ficava lá como redator. Mas a Gazeta tinha dono? Era um grupo? Já tinha um grupo, exatamente. Era Luiz Silveira? Já era com o doutor Arnaldo Melo. Eu peguei já a fase do doutor Arnaldo Melo. Mas essa prática de se pagar o profissional com jeton durou muito tempo ainda. A gente, de vez em quando, ainda vê algumas coisas assim. Agora, e isso lhe permitia, por exemplo, Sapucaia, liberdade absoluta na cobertura da Câmara ou criava um vínculo que intimidava um pouco? Não, me permitia liberdade absoluta. Evidentemente que eu não desfrutei dessa liberdade durante a vida toda na Gazeta, porque eu cheguei a ser secretário de redação e naquela época a gente tinha umas limitações. Por exemplo, em determinado período, o doutor Arnaldo Melo dizia: olha, o nome de fulano e tal não pode sair nesse período. Por exemplo, o nome do governador Laminha Filho, vamos dar um exemplo, em determinados períodos. Né? Era o próprio nome do Arnaldo Melo, era senador, e vinha sempre a Maceió, ele gostava demais da Gazeta e dava total assistência, saía do aeroporto direto para a redação. E lá se juntava todos nós, era de uma simplicidade extrema, mas havia essas coisas, questão política, né? E eu encontrei uma certa dificuldade com relação a isso, porque eu, na realidade, era funcionário público estadual e tinha esse empecilho, né? Eu recordo, também me permite esse parênteses aí, uma das vezes eu vim despachar, porque eu fui secretário de administração do governo da minha filha, e uma das vezes eu vim despachar, e ele então disse: eu sei que meu nome está proibido de sair, né, no jornal. Eu digo: não, governador, nada disso. Imagina, nessa época eu estava à frente da Secretaria de Redação e o nome dele era proibido de sair. Aquilo era temporário, né? Então existia um index? Não, de maneira alguma. Então veja o seguinte: havia essas dificuldades. Mas, na realidade, na época em que eu estive na frente da Câmara de Vereadores, eu tinha total liberdade. Agora, nas redações, quem se salientava? Quem você admirava, por exemplo, nas redações? Mesmo no Jornal de Alagoas, assim, quem eram os jornalistas da época? Os jornalistas da época que eu admirava mesmo, dentro da redação da Gazeta, a minha maior admiração se voltava para Rodrigues de Gouveia, que foi um dos grandes jornalistas de Alagoas e foi meu mestre de jornalismo. O Gouveia era secretário de redação e eu recordo também que, como correspondente, ele me dava todo o apoio. E, por incrível que pareça, eu vim conhecer o Rodrigues de Gouveia muito tempo depois de ser colaborador da Gazeta. Eu tinha muita satisfação e vibrava, evidentemente, com 16, 17 anos, quando eu recebi o jornal, e alguns artigos meus saíram no rodapé de negrito. Era incrível, porque naquela época quem escreveram era o Lima Júnior, Teotônio Vilela, uma série o Paulo Vasco de Aragão, uma série de jornalistas de renome, e que eu ficava feliz da vida com aquilo. E a partir daí veio a minha admiração, meu apego ao Rodrigues de Gouveia, e quando cheguei na redação, fui trabalhar com ele, foi uma maravilha. Ele me prestigiou muito. Mas tinha também o David de Mello. Tinha o David de Mello. Teobaldo Barbosa, me parece que também chegou a trabalhar na época. O Paulo... Não, Teobaldo Barbosa. Não, o Teobaldo era o diretor da Gazeta. Na realidade, eu tenho uma carteirinha de correspondente da Gazeta, assinada pelo Teobaldo Barbosa. E o secretário da redação era o David de Mello, assinado pelos dois. Eu guardo isso com muito carinho, com muito apego. E as redações, não sei se vai chegar lá, eram bem diferentes de hoje.
Na realidade, as relações eram efervescentes, eram movimentadas, agitadas. O barulho começava com as máquinas de escrever e se estendia com as linotipos e mais, com as brincadeiras usuais dos colegas. Não havia essa questão de silêncio. Hoje, as redações são silenciosas. Se fumava, o cinzeiro era cheio. Nossa Senhora, fumo lá rodando, entendeu? E havia muita coisa interessante. Eu me recordo. Mas você se prendeu mais à cobertura política ou você chegou a trabalhar em outras áreas? Não. E o cenário nacional? Alagoas dava alguma coisa do cenário nacional? Dava. Na realidade, eu quero falar exatamente como secretário de redação. O noticiário, nós tínhamos os noticiaristas locais, evidentemente, os nacionais. Eu recordo que até o Edécio passou um período na Secretaria de Redação, ele cuidava da parte internacional do jornal. Mas a parte nacional, a Gazeta daquela época tinha um carro, era um Jeep, dirigido pelo Moura, pai da nossa amiga Elza Moura, que trabalhou na Gazeta durante muito tempo. E o Moura ia ao aeroporto, não apanhava, esperava que chegasse na banquinha, apanhava os jornais diariamente, o Globo principalmente, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ele parava esses jornais principais do Brasil. E quando chegavam, nós recortávamos as matérias principais, substituíamos os títulos e colávamos com goma arábica e a tesoura. Eram dois instrumentos indispensáveis na redação. Tesoura e cola. Era tesoura e era goma arábica. E ali nós cortávamos e tínhamos que depender. A parte nacional era fechada, a página nacional, depois que os jornais chegavam. E era uma dificuldade tremenda quando esses jornais não chegavam. Não tinha telex, não tinha... Não tinha telex, mas havia o Oséias Rosas, o velho Oséias Rosas, que era pai do jornalista Renan Rosas. Ele era o mais antigo, era vamos dizer, o veterano, o decano da redação. E ele tinha um radinho ligado, aquele radinho com barulho tremendo, naquela época a energia oscilava muito. Ele ficava ali colado a pé do rádio e pegando aquelas notícias, entendeu? A gente fazia um conúbio entre as notícias que a gente recebia dos jornais e as notícias que eram captadas pelo Oséias Rosa através do rádio. Quantos jornais nessa época tinham, além da Gazeta? Do que recordo, tinha o Jornal de Alagoas, que rivalizava com a Gazeta, o Diário de Alagoas, depois teve o Correio de Maceió, mas eram os principais. O jornal já era do Chateaubriand? Do Chateaubriand, realmente já era do Chateaubriand. O Ações tornou-se associado desde a época já, a partir de Luiz Silveira, salvo engano, a partir de Luiz Silveira. Com o Parque Gráfico e tudo mais. O Parque Gráfico e tudo era um jornal bem estruturado, que foi uma das coisas que eu mais lamentei na vida, foi o desaparecimento do Jornal de Alagoas, que eu passei pelo jornal ligeiramente, uma faixa de 15 dias, para substituir o Maurício Soares, que era o secretário de redação. Ele teve que estar de férias, eu viajar e eu congresso aí, eu fiquei por lá. Mas eu tinha um ambiente também muito bom no Jornal de Alagoas. Como era o tratamento com as notícias oficiais? Como era o relacionamento da imprensa na sua época com os governos do Estado? O relacionamento era o melhor possível, essa que é a realidade. A Gazeta de Alagoas, nós não tínhamos dificuldades, porque era era controlado, evidentemente, tinha um controle total, absoluto do senador Arnaldo Melo, e o senador Arnaldo Melo era afinado com todos esses governos, com o Laminha Filho, como posteriormente veio o Alfredo Lages, com o próprio general Tubino. Então, não havia dificuldades de maneira alguma. Agora, é sempre interessante, Sapucaí, a gente vê, por exemplo, essa questão da rivalidade, quase sempre entre o Jornal de Alagoas e a Gazeta, porque chegava ao ponto em que, se a Gazeta estava de bem com o governo, o jornal fazia oposição e vice-versa. Né? Teve a época do Silvestre Pérez mesmo, né? Quando a Gazeta fez uma oposição ferrenha. Né? Então, depois teve Muniz Falcão também, foi outra... Né? Muniz Falcão. Né? Foi um período muito difícil. Eu não peguei o período do Muniz Falcão, foi aquele período do impeachment. Foi em 57, 57, e a Gazeta enfrentou muita dificuldade. Eu recordo até, e esse episódio foi contado pelo salvo engano, em pronto, no livro de crônicas de Rodrigo Gouveia. Eles chegaram porque havia necessidade de ser publicada uma resolução da Assembleia com vistas ao impeachment do Muniz Falcão. E se aquilo não fosse publicado, não haveria a sessão. E eles chegaram a rodar, porque
Muniz Facol mandou, o governo do Muniz Facol, quero dizer, Muniz Facol especificamente, não, o governo mandou, então, desligar a energia. E, evidentemente, que o jornal não podia circular, não podia ser impresso sem energia. Mas eles rodaram a mão, fizeram um trabalho manual, uma equipe de jornalistas, para circular, para publicar a notícia. Onde é que o senhor estava na hora do impeachment? Na hora do impeachment, eu estava exatamente na casa do estudante secundário de Alagoas, onde eu morava com alguns mesmo que vieram se destacar no jornalismo, inclusive, com o Valdir Calheiros, com Juarez Ferreira, Tobias Granja, Alberto Cordeiro e vários outros. Aliás, desculpe se eu quero interromper, mas eu acho que essa geração foi uma das gerações mais interessantes do jornalismo alagoano. Não tem a mesma... O Juarez Ferreira, que foi praticamente quem me ensinou tudo de jornalismo, eu tenho a honra de tê-lo na memória, mas para mim foi um dos maiores jornalistas que eu já vi. Os maiores jornalistas. Um texto excelente, enxuto, escorreito e sobretudo, corajoso, que era muito importante. Aliás, uma das coisas que mais se destacava naquela época era a bravura dos jornalistas. Vocês não imaginam o que era aqui, por exemplo, do Tobias Granja, ou antes de Tobias Granja, que poucos lembram, do Paulo Brandão Lima, que era irmão do padre, que hoje tem até um colégio com o nome dele, Brandão Lima, né? Irmão do padre. O Paulo Brandão era um jornalista muito corajoso e que, na realidade, o Muniz Facol enfrentou muita dificuldade em razão da coragem e da bravura do Paulo Brandão. Era um jornalista altamente disposto e esse jornalismo até está desaparecendo hoje. Essa é que é a realidade. A gente não vê mais esse jornalista como antigamente. Mas também, na época, convenhamos, a gente tinha uma violência franca contra os jornalistas, né? Temos aí casos de surras homéricas, né? Nós temos o caso, por exemplo, do José Calheiros, a quem eu conhecia também, um dos meus admiradores. E da própria morte do Tobias Granja, aqui pertinho, né? No centro da cidade, né? Já em 82, é outra época, mas de qualquer forma, hoje em dia a gente tem um jornalismo investigativo, né? Mas não é mais aquela violência política. Não, né? Não existe não, graças a Deus. Se fosse, tinha muita gente morta por aí. Com certeza. Agora, uma coisa que a gente sempre constata, sabe, porque você falou há pouco da redação, né, Mar? Como eram as redações e como é hoje. E nós conversamos muito sempre de que nós somos privilegiados porque nossa geração, nós jornalistas dessa época, nós vivenciamos talvez a maior mudança na comunicação mundial, né? Não só com o computador, mas com a internet, né? Como é que você avalia isso? Olha, vejo o seguinte, eu vejo isso com muito entusiasmo e, embora é o seguinte, eu fico bem claro uma coisa, eu não sei lidar absolutamente com o computador, não sei para onde vai, mas eu imagino que é uma maravilha. Hoje nós trabalharemos hoje com a maior tranquilidade, porque basta ligar o computador e a gente... Por exemplo, se quiser saber alguma coisa sobre Costa Rego, basta ir na internet, está para lá... Basta entrar no Google, que pega então isso se torna muito fácil. Naquela época as coisas eram muito difíceis, havia muita dificuldade realmente. Embora eu digo com franqueza, eu preferia aquele sistema antigo, aquela efervescência, aquele romantismo que existia na redação, aquelas brincadeiras. Para vocês terem uma ideia, o Foca sofri um bocado, como em toda a redação, e vocês passaram por isso, evidentemente, sabem que a coisa é muito difícil. Eu lembro que o primeiro que tem negócio de jornalista, não tem negócio de carro de jornal para ir colher notícias. Ele ia de ônibus, sua caneta, seu papelzinho, suas anotações, e aí ele mandava, às vezes, como aconteceu com o Eliezer Inácio. O Eliezer Inácio foi juiz de direito, o meu colega na magistratura, e antes foi jornalista. Eles mandavam o Eliezer, uma certa feita, mandaram para Bebedouro, dizendo que tinha havido um assassinato. Ele é repórter policial. Tinha havido um assassinato, sem ter havido assassinato algum. E de sobra, ainda pediram que ele passasse na determinada casa para trazer a calandra. Ora, a calandra, vocês sabem que era uma peça da redação. Enorme, e pesava, ou seja, um peso incalculável. Né? Então, mandava-se fazer isso quando chegava na gozação. Havia essas coisas. Mas isso também era bem típico de outro pilarense, do Zito Cabral. Zito Cabral gostava de fazer muito isso. Foi meu companheiro de grupo escolar Oliveira Silva, foi meu colega de
Casa do Estudante, e foi meu colega na Gazeta de Alagoas. E Albérico Cordeiro? Albérico Cordeiro, nós morávamos em defronte. A minha casa era defronte da casa dele. E, na realidade, o Albérico Cordeiro ele chegou a afirmar isso em uma entrevista que concedeu ao Desafio, que era um jornal aqui que tinha à frente o Luiz Melo, o Freitas Assis Gondim, Arthur Gondim, que foi um dos bons jornalistas, um dos bons jornalistas de Alagoas. Então, veja o seguinte, e o Albérico Cordeiro, ele chegou a afirmar que devia a minha iniciação dele no jornalismo, porque, de fato, em Pilar, essa fase foi iniciada por mim como correspondente. Depois vieram Albérico Cordeiro, Zito Cabral, Pedro Anísio, que esqueceu o jornalismo e preferiu a engenharia civil, e outros tantos. Agora, não, naturalmente incentivado pelo nome de Costa Rica, porque o Costa Rica, eu cheguei a escrever um trabalho sobre ele, é um que enfrentou dificuldades terríveis, tremendas, para chegar ao Rio de Janeiro. Saiu daqui em condições, saiu de Pilar, em condições abomináveis, porque havia perdido o pai, havia perdido a mãe, e 6 irmãos, e teve a felicidade de ir para o Rio de Janeiro, e lá foi... Ele já saiu com o jornalismo na cabeça? Não, absolutamente. Ele, naturalmente, a vocação dele já nasceu em Pilar, mesmo ele saiu daqui em 1900, ele tinha 11 anos de idade, mas a família dele era jornalista. Tinha o Zadrinho, tinha o Fernando Mendonça, que eram intelectuais em Pilar, o Oliveira e Silva, que era um dos redatores principais do Correio Brasileiro, não era o Jornal de Notícias, não, um dos grandes jornais da Gazeta de Notícias. Ele já havia no Rio, estabelecido lá, e destaque o nome de destaque. Então, o Costa Rica foi, juntamente com o irmão Rosalvo da Costa Rica, que se tornou arcebispo do Rio de Janeiro, e lá chegando foram criados pelo Pio. Fez o ginásio no Mosteiro de São Bento, e, por incrível que pareça, era um autodidata. No ginásio ele parou de estudar, e, por incrível que pareça, quero repetir, ele se tornou o primeiro jornalista, o primeiro professor de jornalismo do Brasil, o primeiro professor de jornalismo. Aliás, essa tese vem sendo defendida e difundida pelo José Marques de Mello, em todos os congressos, em todas as oportunidades que ele tem. O professor José Marques de Mello é hoje o nome, talvez, mais de destaque do jornalismo brasileiro, até, a gente podia dizer assim. Agora, é interessante, o Costa Rego tem uma história maravilhosa, um livro até que o Sapucaí escreveu sobre ele, conta muitas passagens fantásticas, mas é interessante que ele, como autodidata, até onde ele conseguiu chegar, né? Porque chegou ao governo do Estado e fez um governo maravilhoso. Não é mesmo? Um governo que se destacou, né? É um governo que foi destaque não apenas a área restrita ao Estado. Mas como é que ele chegou ao governo de Alagoas? O governo de Alagoas é o seguinte: primeiro, começou com o jornalismo. Ele é um jornalista altamente conceituado no Brasil. Era um homem que tinha intimidade com Getúlio Vargas. Embora o Verga gastasse constantemente, pois trocavam charutos, essas coisas, eu era um fumador venerado de charutos, e Vargas também, mas ele mantinha uma coluna no Correio da Manhã e criticava acerbamente a Getúlio Vargas, mas eram amigos. Agora, só para fazer um parênteses. Então, veja o seguinte: com esse prestígio dele, então aqui o governador da época era Fernando Lima, e acharam que ele podia ser o nome indicado para vir governar Alagoas, mesmo porque ele defendia muito o estado de Alagoas e as políticas locais. Era isso que eu ia dizer. O Costa Rego sempre se destacou exatamente porque levava o nome de Alagoas, especialmente no Rio de Janeiro, né? E junto a grandes nomes, né? como Getúlio Vargas mesmo. Quer dizer, isso o credenciou, digamos assim, a vir a Alagoas governar o Estado, né? Exatamente foi esse amor à terra, o conhecimento político que ele tinha e a capacidade, né? E, além disso, era um homem de alta dignidade, era de dignidade a toda prova. Isso também contava bastante. Na época, mas na época existia isso, né? Isso está desaparecendo aos poucos, gradativamente, mas havia aí no Costa Rica, no Brasil, naquela época. Ele chegou até, uma das filhas dele chegou a me contar, a Maria Luz Costa Rica, que ele foi cogitado para ser o presidente da República. Na época em que esteve bem próximo do Getúlio Vargas, chegou a ser cogitado o nome dele e tal. Era um
alto destaque. E veja o seguinte, ele então foi convidado pelo Fernandes Lima para vir governar Alagoas. Aceitou e veio como candidato único. Ele governou de 1924 a 1928, o vice-governador, que era senador da República, era o Siqueira Torres de Água Branca, era senador e ficou como vice-governador dele. Como é que foi ele como governador do estado? Qual foi a obra principal que ele fez? A obra principal dele foi exatamente a moralização do estado. Ele aqui acabou com o jogo do bicho, acabou com o crime, pelo menos para aquela época, acabou com o crime encomendado, o chamado... por encomenda, sindicato do crime, e agiu com mãos de ferro mesmo, e foi uma coisa que repercutiu no Brasil inteiro. O governo dele repercutiu no Brasil inteiro. Ele saía aqui no carrinho dele, ia para o interior do estado, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Pilar mesmo, que era a sua cidade, e chegava numa repartição sem ninguém esperar. Havia isso, né? Com toda essa dificuldade, não é? Hoje o transporte é muito fácil, o governador se desloca no helicóptero e é muito fácil. Né? Naquela época não era fácil chegar para Palmeira dos Índios. Até estradas, né? Estrada, né? Ele também contribuiu muito com essa questão do estrada. Ele construiu a estrada Maceió-São Miguel dos Campos, naquela época uma obra muito significativa, e depois secundada pelo próprio Arnaldo de Melo, quando construiu a Maceió-Palmeira dos Índios, que é talvez a principal obra do governador Arnaldo de Melo. Agora, Sapucaia, vamos voltar aos tempos atuais. Você está aposentado, mas de vez em quando você ainda escreve um ou outro artigo comentando sobre algum fato, outro, às vezes ligado à justiça alagoana, alguma coisa assim. Mas tem muita vontade de continuar como articulista, Sapucaia? Você tem mais ou menos escrever um artigo por semana? Tem alguma coisa assim? Eu vejo o seguinte, vontade não falta, o que falta é capacidade. Essa é que é a realidade. Eu estou afastado da imprensa esse tempo todo. Evidentemente, enquanto eu estava na ativa como magistrado, isso me forçava a escrever diariamente, no mínimo despacho. E despacho depois, como no Tribunal de Justiça, como desembargador, também, evidentemente, que isso forçava. Depois, com o passar dos anos, eu estou aposentado desde 2007, né? 2008, né? 2008, parece. E então, já se vão 6 anos. 2008. 6 anos. E aí a gente fica meio desanimado. Tem vontade de escrever alguma coisa em matéria de livro, questão de livro, mas... E leitura? Continua lendo jornal? Eu leio diariamente. Jornal? O jornal eu leio diariamente. Eu assino a Veja, assino a Folha de São Paulo e a Gazeta de Alagoas. Então isso me dá uma base de leitura, já que eu não sei lidar com a internet. É uma frustração. E na literatura? O seu último romântico, o senhor continua ainda na máquina de escrever? Na máquina de escrever. Meu computador é minha máquina de escrever, uma Hamilton. Eu tenho 3 máquinas de escrever, uma portátil. O senhor encontra ainda aquela fitinha de... Aí eu quando chego e encontro normalmente 3, 4 para ficar garantido, porque o medo se acabe aqui. Agora, e na literatura, Sapucaia, alguma coisa em vista? Não, nada em vista, só lendo mesmo. Agora mesmo estou lendo a biografia da Clarice Lispector, que é uma escritora excelente, fabulosa. Fantástico. E eu estou lendo a biografia dele, eu me interessei, a biografia dela. Leio uns trabalhozinhos, agora mandei buscar o Diário Carioca, que foi publicado pela Cecília Costa, no Rio de Janeiro, através da Fundação Biblioteca Nacional. Eu estou com esses livros ligados à imprensa, eu nunca me afastei, não. Eu gostaria até de dizer o seguinte, que além do meu filho, a coisa que eu fiz com mais amor foi o jornalismo. 2 coisas que eu fiz com mais amor, foi o meu filho e o jornalismo. Mas tem algum arrependimento assim, de não ter seguido na profissão, de ter se dedicado mais, ter se envolvido mais? Não, isso realmente marca. Isso me deixa... Porque, na verdade, a justiça também tem os seus encantos, né? Como magistrado, como desembargador, o senhor teve a oportunidade, por exemplo, de ter uma posição de destaque aqui pelas suas posições, pela forma como você se portava diante de determinados aspectos, determinados fatos, que inclusive lhe trouxeram uma admiração do povo alagoano, né? E isso foi a justiça que proporcionou. Não tenho a menor dúvida, mas eu gostaria de dizer, a propósito, que isso eu não fui mais além do meu cumprimento do dever. O que me impressiona é isso, realmente eu sinto isso
que o povo de Alagoas, ainda hoje onde eu chego, as pessoas me procuram, vamos tirar fotografia, só não tem autógrafo, mas fotografia eu tenho tirado das montes, aí ainda hoje. Mas eu fico impressionado, porque eu fiz tão pouco pela justiça, não fiz mais além do meu dever, não fui uma vírgula mais do que o meu dever. Mas entrou para a história o seu discurso de posse no Tribunal de Justiça, que o senhor disse, entre outras coisas, que o juiz Nicolau Santos Neto, o famigerado Lalau, fez escola aqui no Estado. Fez escola, realmente, porque a constituição de um fórum aqui, que os comentários eram os piores possíveis, e nunca se apurou-se como se realizou a construção daquele fórum e o que foi desviado. Essa é a realidade. Daí eu tenho me referido ao Nicolau dos Santos Neto. Agora veja, Sapucaia, que coisa interessante. No nosso Estado a gente tem tanta dificuldade em fazer com que cada um cumpra o seu dever, que aquele que cumpre é admirado, é reconhecido. Nem deveria ser, com todo respeito, mas deveria ser porque cada um deveria fazer essa parte. É uma obrigação, né? Mas foi uma luta para o senhor entrar no Tribunal de Justiça, não entrou por mérito. Não foi sem mérito, pelo contrário, veja o seguinte, eu entrei em 2 listas por merecimento. Então, se eu tivesse sentado na 3ª lista, obrigatoriamente eu seria promovido a desembargador. E na 3ª vez, eles então me palpitaram, por iniciativa do então presidente do Tribunal de Justiça, achando que eu não seria conveniente ao tribunal e tal, e sem nenhum motivo, fez reunião com os demais desembargadores, e eles resolveram então votar contra a minha 3ª vez. E daí, essa mágoa minha, talvez a razão daquele discurso. A razão maior daquele discurso foi isso. Eu não nego a ninguém, fiz com mágoa. Esse aqui é um fato. Eu não queria desabafar e nunca me arrependi. Eles então abriram até uma sindicância contra mim e depois fui ouvido por um juiz do Conselho Nacional de Justiça. E ele me perguntou se eu havia me arrependido. Eu disse a ele que tinha me arrependido de ter dito tudo que eu sabia, infelizmente. Eu podia ter feito aquele discurso mais rigoroso, mas já passou e está tudo bem. Eu estou vivo para contar a história, isso é muito bom. Outra coisa, um fato marcante na sua carreira, foi que o senhor conseguiu afastar 10 deputados da função, no caso Taturanas. Mas parece que não aconteceu nada, esses deputados estão de volta. Como é que você acha de tudo isso? Eu realmente afastei aqueles deputados e arranjei algumas inimizades em razão disso, mas a minha decisão foi rigorosamente técnica. Qual foi o motivo da minha decisão? Era para que ele não influenciasse, não exercesse qualquer domínio na colheita das provas, que é normalíssimo em qualquer processo que podia. E poderiam realmente, se eles tivessem pleno exercício, eles poderiam ter influenciado. Mas, tanto que alguns de mim que eu arranjei gratuitamente, infelizmente, mas eu também, eu vou ter que não me arrependo. Mas eu fiz, quando eu afastei, eu esperava que a colheita de provas ocorresse com uma relativa brevidade e que ele voltasse a exercer essa atividade dentro de pouco tempo. Infelizmente, eu não quero tecer nenhuma crítica à justiça. A parte da colheita de provas não cabia a mim, como desembargador, cabia à justiça de primeira instância e demorou. Tanto que eles passaram afastados durante 1 ano e 7 meses. 1 ano e 6 meses eles estiveram afastados. Não deixa de ter sido uma punição. Né? Embora alguns merecessem estar na cadeia, mas isso é outra história que fica a cargo da justiça. Tá bom. Só mais uma pergunta. Uma das suas últimas empreitadas foi aquela convocação que o governador Teotônio Vilela te chamou para encarar o DETRAN, que era uma máfia, era um feudo de deputados, e o senhor entrou com aquela tolerância zero e acabou com essa história. Como é que isso foi? Como é que essa experiência? Veja o seguinte, eu fui para atender mais o governador do que a mim própria. Minha esposa, por exemplo, eu fui absolutamente contra, chegou a adoecer. Quando eu decidi, passei uma semana para decidir, quando eu decidi, ela chegou a adoecer e lá vai tomar medicamentos, porque não queria que eu fosse para lá, porque todo mundo via no DETRAN um manto de corrupção. E eu fui o seguinte, nesse ponto eu fui inocente, eu digo, com 6 meses eu vou resolver esse problema. Aí eu pensando, vamos agir com dignidade, com honestidade, então vai ficar tudo bem, mas é muito difícil. E para começo de conversa, eu que sempre tive um apreço tremendo, a começar talvez pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais de Alagoas, eu tinha um apreço muito grande pelos sindicalistas. E encontrei muita dificuldade. Esse pessoal não queria o crescimento do DETRAN, o crescimento moral do DETRAN. Eles queriam era mandar
tanto que me deram uma lista de pessoas que eu devia nomear. Eu não podia nomear. Eu, quando assim que cheguei, eu exonerei 28 pessoas indicadas por políticos e, graças a Deus, não exerceu, nenhum político exerceu influência no Detran, a começar do governador. Porque, por incrível que pareça, eu passei lá 1 ano e 9 meses, o governador nunca me pediu uma vírgula nem sequer para nomear ninguém. As nomeações eram feitas de iniciativa minha, encaminhava o expediente ao governador, o governador nomeava, nunca recusou a ninguém, absolutamente, e depois eu vi que não estava correspondendo. Comecei a sentir uma grande dificuldade por parte dos próprios funcionários, que eles reclamavam, como ainda hoje reclamam, se bem que não façam greve, porque eu tive uma grande vitória, acabei praticamente com o sindicato do Detran. Aí você nunca mais viram greve do Detran, nem fala do sindicato do Detran, porque eu descobri que o sindicato era pirata, era falso, e não estava registrado devidamente no Ministério do Trabalho, consegui uma certidão nisso, aí suspendi o repasse da verba para o sindicato. Aí desarmou o ombro. Quando ele entrou em guerra, eu mandei suspender os vencimentos. Surtiu efeito. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa a eles de uma forma irregular, porque através do desembargador James Magalhães de Medeiros, hoje corregedor de Justiça, ele tomou uma posição pessoal. Não nos afinava muito bem, embora a gente se fale, mas não nos afinava muito bem, e ele tomou uma decisão errada, incongruente, e e mandou pagar o pessoal. Isso concorreu bastante. Se tivesse sido mantido e o governo do Estado se estendesse isso a outros sindicatos, a coisa seria bem diferente, muito bem diferente. Na hora que suspender o vencimento, acabou. Quero ver chegar ao fim do mês, ninguém receber o vencimento, pouco ou muito não receber, como é que ele vai se ver para pagar as contas no fim do mês, no fim de semana, no fim do dia. E hoje, como é que o senhor vive a sua aposentadoria? Não, estou tranquilo hoje. Não gosta pesco muito de nada, eu pescar? não uso a minhoca de maneira alguma em nenhum rio, entendeu? Eu vivo exclusivamente lendo, tem uma rede velha lá que já está se rasgando. Eu passo o dia todo lendo e servindo de motorista para a mulher. Minha mulher agora está com um problema de artrose, então todo dia tem que ir para levar para hidroginástica, para fisioterapia, essa série de coisas. Sou motorista, aliás, estou louco para pedir exoneração do carro, não estou aguentando não, é mais difícil. Eu preferia estar no Detran, porque é muito difícil. Tá certo. Tá bom, né? Agora, eu queria, rapaz, não sei como é que já desligou aí, mas eu queria fazer o seguinte, eu lembrar, o tempo de redação era muito interessante naquela época na Gazeta. Nós tínhamos muita coisa interessante. O Valmir, por exemplo, o Valmir Calheiros, eu digo Valmir porque era da minha época, naquela época da atividade, e ele morava em Atalaia, e todo fim de semana ia para Atalaia, e retornava às segundas-feiras. E quase toda segunda-feira ele queimava. O secretário de redação na época era o Rodrigo de Gouveia. E uma das vezes ele chegou lá, segunda-feira veio, terça-feira apareceu. Mas o que foi que houve? Mas não, ele instalando o dedo, o Valmir gostava de instalar o dedo naquela época, não sei se tem esse hábito ainda. Disse, não, rapaz, é que a minha avó morreu. E o Gouveia então meteu a mão no birô, porra, quantas vezes essa avó sua já morreu? Tinha usado como justificativa. Então havia coisa muito interessante, coisa muito engraçada de jornal daquela época. E isso a gente levava na brincadeira, se bem que todo mundo cumpria o dever, né? Direitinho. Mas esse eu acho que era o grande encanto das redações. As redações. O Brecht, você passou no Jornal da Lagoa e ainda chegou a passar por essa fase. Era uma fase muito boa. Muito boa. Algum livro no prelo? Não, nada. Nem no prelo, nem fora do prelo.